mais um momento de reflexão, falando sobre, de forma específica, apontamentos homiléticos nesse processo de plantação de igrejas. Então, quero iniciar relembrando que estamos num curso de plantação de igrejas. Agora, dentro deste curso intensivo que nós estamos fazendo essa semana, eu fiquei responsável, dentre as várias reflexões, a área Evangelho e Cultura. E aí nós já conversamos um pouquinho sobre isso, de forma específica. Eu relembrei aqui do Richard Niebuhr e outros autores que você pode ir atrás para entender um pouco essa ligação. Mas as palestras em si estão voltadas para uma perspectiva homilética. Ou seja, nós estamos falando da plantação de igreja que tem uma complexidade toda no seu processo, no seu início, mas aqui nós vamos trabalhar o aspecto específico da homilética. Por isso o título, Integridade e Relevância na proclamação do Evangelho. Nós queremos pensar, refletir, questionar sobre esse aspecto da integridade e da relevância na proclamação do Evangelho. Eu trago aqui alguns apontamentos teóricos, e estes apontamentos são feitos a partir destes referenciais, muitos conhecidos de nós, outros ainda não tiveram contato, e outros, quem sabe, comeram, não gostaram, ou não comeram e não gostaram. Mas são referenciais importantes para entendermos o aspecto da proclamação da palavra de Deus. Dentre as várias ações que nós temos no processo de plantação de igrejas, nós temos a proclamação da palavra. Nós temos várias ações em torno da plantação. E não podemos nos furtar disso. É necessário boa estratégia, é necessário apontamentos sociológicos, é necessário estudos, é necessário equipe. Outras pessoas estão trabalhando estes aspectos. Eu, particularmente, fui desafiado a trabalhar com vocês o ato da proclamação. E lembram que lá na proclamação, eu disse, meus referenciais na área da missiologia são, e aí eu falei, dentre vários livros, esses três. Um primeiro, que é o David Bosch, nos dá uma leitura completa. Um segundo, o Longini, que fala da perspectiva latino-americana. E o terceiro, do Nicanor Lopes, que é professor da casa, e na sua tese, ele trabalhou esses aspectos que eu julgo de extrema importância entendermos. Se no passado, ao falarmos do nosso perfil missionário, nós falávamos de um povo que se preocupava com a evangelização e com a educação, na sua tese, professor Nicanor Lopes vai dizer, é mais que isso. Quando olhamos para os irmãos Wesley, o que nós vimos é que eles tinham uma outra abordagem. Não era um binômio, mas uma tríade, um tripé, onde caminhava junto evangelização, educação e responsabilidade social. Se estamos falando de plantação de igreja e queremos um perfil wesleyano, uma leitura missiológica wesleyana, essa tríade tem que ser levada em conta. Então, o que eu diria para você é,
Nós precisamos ter clareza disso. Mas, porém, contudo, deixo claro que nestas palestras, desta tríade, eu estou fechando na área da proclamação, da evangelização. O aspecto próprio de pregar a palavra de Deus. Pregação. Porque um dos papéis do plantador, da plantadora, é o de ser um pregador, uma pregadora. E ele precisa de levar isso em consideração. Ela precisa de levar isso em consideração. Se o plantador, a plantadora, de fato são pregadores, pregadoras, nós precisamos de falar da responsabilidade homilética. A responsabilidade em preparar e apresentar a sua fala. Como que eu preparo? Como que eu apresento? Então, meu convite é refletirmos um pouco sobre estas questões. O professor Luiz Carlos, também na sua tese de doutorado, nos ajuda a entender algumas questões específicas. Primeiro, lembrar aqueles que já estudaram e introduzir aqueles que ainda não viram esta disciplina. Homilética é uma ciência e é uma arte. Ciência porque parte de pressupostos de conhecimento teórico. Mas é arte porque tem a ver com domínio de técnica. Existem técnicas para elaboração e apresentação do sermão. A homilética é esta ciência, esta arte que se preocupa com isso. Por isso, falar dos apontamentos homiléticos, daquele que é plantador, plantadora, na ação de iniciar um trabalho em algum lugar, é dizer, estamos preocupados em saber como se prepara e se apresenta a mensagem para as pessoas. Como entender a ideia do que é praxis e do que é prática? A praxis homilética é o ato de refletir. Lá no final eu vou falar um pouquinho sobre essa ideia de praxis. Mas praxis é fazer, refletir sobre o que se fez, fazer novamente, levando-se em conta o que se refletiu, refletir novamente em cima daquilo que se fez a partir da reflexão anterior, que era daquilo que se havia feito. Então imagine que é você refletir e fazer, refletir e fazer. A prática homilética é aquela ação minha e sua no ato de pregar. Aquele momento em que eu e você nos colocamos na frente de um público, de algumas pessoas, e apresentamos o nosso sermão, a nossa palavra, a nossa pregação. É importante nós entendermos um pouquinho que homilética é a ciência que trata, que trabalha o discurso da pregação, do sermão. Existem vários tipos de pregação. E aí o Nelson Kirst pode nos ajudar. Quando eu dou aula aqui para os alunos, eu digo, olha, Blackwood é um clássico. Nelson Kirst, um novo clássico. São textos de onde nós devemos partir para entender esse trabalho da pregação de um sermão. E é o Nelson Kirst que vai dizer, sermão é diferente de pregação. Nós usamos a mesma palavra na maioria das vezes, não é isso? Quem vai pregar? A pregação hoje. Mas ele vai nos ajudar a entender um pouquinho, a aprimorar um pouquinho estes conceitos. Por exemplo, entender que pregação é toda a forma de proclamação do Evangelho. Toda forma de proclamação. Você está distribuindo um folheto, você está pregando, você está com uma camisa, com uma mensagem
você está pregando, você colocou um outdoor, uma mensagem bonita, isto é pregação. Você tem um programa no rádio, é pregação. É toda a forma de proclamação do Evangelho. Sermão é aquela peça oratória que nós fazemos no ambiente do culto. É aquele momento específico da liturgia em que eu e você, enquanto pregadores, pregadoras, nós proclamamos a palavra de Deus. Nós pregamos a palavra de Deus. Professor Luiz Carlos vai nos ajudar até com sinônimos. Essa peça oratória, aquela mensagem que nós damos no espaço do culto, pode ter os seguintes nomes: prédica, parênese, homilia, sermão. É um pouco sobre isso que eu quero falar. Vejam que eu estou vindo de forma dedutiva, saindo do espaço da plantação de igreja, fechando numa área, fechando num tema, e agora dando um título, dizendo, olha, quero trabalhar com vocês esse aspecto da pregação de um sermão, de uma palavra que você dá num espaço cultico. Você está iniciando a igreja, iniciando um trabalho, plantando dentre as várias atividades, está pregar a palavra através do sermão. Tem um ditado que diz assim, de boa vontade aquele lugar está cheio. Certo ou errado? Não basta boa vontade. Às vezes temos boa vontade, mas não fazemos coisas certas. No decorrer da história, nós vemos que a igreja, na sua realização missionária, no seu desejo de evangelizar, ao invés de apresentar boa notícia, muitas vezes apresentou más notícias. Uma notícia ruim, ao invés de boas novas, más novas para as pessoas. Se nós olharmos para a América Latina, eu tive a oportunidade aqui de ser aluno do professor Jorge Gutierrez. Ele era professor de hebraico, mas ele também fez estudos na área de história. E a dissertação de mestrado dele foi sobre a evangelização. Ele abordou a evangelização na América Latina. E ele trabalhou muito a pessoa de Las Casas, que foi um grande defensor dos índios aqui na América Latina. Porque a coroa espanhola tinha a seguinte tese, através de um de seus filósofos, que dava ali, vamos dizer assim, a base teórica, filosófica para o trabalho de colonização. Índio não tem alma, logo não tem problema. Você pode tratar o índio como se trata animais. E aí, na sua dissertação, ele apresenta várias citações dos colonizadores dizendo um para o outro, dá-me um quarto do teu índio para que eu dê aos meus cães, que amanhã te devolverei. Ou de disputas entre eles. E uma das brincadeiras nas disputas era quem consegue cortar o pescoço de um índio numa só espadada. Você tem discussões entre Sepúlveda, esse filósofo, e Las Casas, dentro da coroa. Leonardo Boff, num texto, A Nova Evangelização, fala um pouco sobre essa ação na América Latina. Mas aí às vezes dissemos assim, está vendo a Igreja Católica? Está vendo os católicos? Não, olha para a Índia. A colonização na Índia, a chamada evangelização,
Gandhi tem uma frase emblemática que é muito citada: aceito o vosso Cristo, mas não o vosso cristianismo. A boa vontade de levar o evangelho, claro que eram empresas coloniais. E aí uma reflexão a partir dos óculos da história poderia nos ajudar melhor. Mas nós não temos tempo, né? O tempo aqui é exíguo, nós não conseguimos. Mas basta lembrar que já tentamos fazer muita coisa na proclamação deste evangelho e quem sabe coisas que não correspondem aos valores ensinados por esse evangelho. Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, o filósofo Agostinho, teólogo, ele tem uma frase que para mim ajuda demais aqueles e aquelas que se preocupam com o que vão pregar, o que vão apresentar aos que se colocam diante dele e dela como ouvintes da palavra de Deus. Olha o que ele diz: se você crê somente naquilo que gosta no evangelho e rejeita o que não gosta, não é no evangelho que você crê, mas em si mesmo. Como que a gente separa o texto do sermão que vamos pregar? Eu lembro uma vez que eu fiz um sermão chamado O Quinto Evangelho, para fazer uma crítica, isso há muitos anos, e nem conhecia essa frase de Agostinho. Mas era para chamar a atenção da comunidade para o fato de que nós olhamos para o Evangelho, e aí vamos assim falar para os 4 Evangelhos, mas nós pensamos aquilo que nos interessa e construímos uma caixinha da promessa para nós dos 4 Evangelhos, fazendo o 5º Evangelho. Seria o Evangelho segundo o meu eu. Segundo aquilo que eu acho que é melhor. Segundo as minhas leituras, as minhas perspectivas, as minhas ideias. Eu gostaria, o Paulo disse que registrou, né, professor Paulo Garcia, num artigo. Eu não fiz artigo, mas eu coloquei na internet faz tempo esta frase, porque eu acredito muito nela. Eu acredito, somente pessoas que acreditam verdadeiramente na importância do sermão podem prepará-lo com eficiência e pregá-lo com eficácia. Mas tem que acreditar no sermão. Em tempos onde o sermão, em muitas liturgias, é uma palavrinha no meio daquele momento maravilhoso do louvor e de oração, as pessoas não vão valorizar nem o preparo e nem a apresentação do sermão. Porque é uma palavrinha lá no meio daquilo que é legal, da música, do louvor, de outros espaços. Agora, quando eu entendo a importância dessa proclamação no espaço do culto, no espaço da liturgia, naquela igreja que eu estou começando, a importância dessa palavra, eu preparo de forma eficiente. Com as ferramentas, lembram que ontem eu falei sobre ferramentas instrumentais que nós precisamos colocar no bornal, na caixinha de ferramenta? São essas ferramentas que eu e você devemos utilizar no preparo do nosso sermão. Na palestra de quinta-feira eu quero falar aqui um pouco sobre essa questão de que, às vezes, queremos apresentar uma mensagem para a igreja, mas queremos apresentar mensagens intuitivas. E alguns, em nome do que chamam de inspiração de Deus, trabalham a improvisação do sermão. Então, quem sabe,
Pensar o que é preparar de forma eficiente, com eficiência. Dar o melhor de si dentro das ferramentas que você tem. Você não pode exigir de um irmão da igreja que não teve acesso ao conhecimento teológico, o uso das ferramentas que você sabe trabalhar com elas. Mas também, que ruim quando pessoas sabem trabalhar com boas ferramentas e não utilizam delas por preguiça. Tem um texto bíblico que eu coloco como um mote na minha vida. Há muitos anos eu o cito em alguns momentos de testemunho, principalmente na área ministerial. Eclesiastes 9:10, na primeira parte, diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Para mim é um princípio de equilíbrio. Não fala que é para você ir além das tuas forças. Vamos olhar para o pregador que está plantando uma igreja. Você não precisa ir além daquilo que você consegue dar. Mas no princípio de equilíbrio, também podemos dizer, não precisa ir além, mas também não deve ficar aquém da força que tem. Claro, daqui a pouco vamos falar deste mundo pós-moderno, da sociedade líquida, desse mundo que corre rapidamente e que tira a gente do ócio para o negócio. Lembram ontem? Este mundo acelerado que nos tira do ócio para o negócio, diz assim, não gasta tempo com isso não, meu querido. Tem muita coisa para você fazer. Minha querida, não. E aí nós tiramos tempo do que seria um tempo de preparação de uma palavra de forma eficiente. E aí sabe o que acontece? Nem sempre conseguimos eficácia. Ou seja, o resultado daquilo para o qual nós estamos pregando. E eficácia aqui, eu não estou falando da obra do Espírito Santo de converter, de convencer, não. Estou falando de conseguir comunicar aquilo que você preparou. Se você preparou bem, ainda que seja algo equivocado, se você souber comunicar bem, você vai alcançar o propósito que você tinha de comunicar aquela mensagem. Agora, estou dizendo que quando você não prepara bem, você provavelmente não consegue comunicar bem e você não consegue fazer com que seus ouvintes entendam aquilo que você está dizendo. Quantas vezes pregadores e pregadoras falam e não comunicam nada? Há uma síndrome de patropi. Quem lembra do patropi? Quem é mais velho? Fala e não comunica. Eu e você somos chamados a sermos comunicadores do Evangelho. Por isso eu ontem falei da importância do Paul Tillich. Dentre os vários teólogos que vocês terão acesso na formação, outros que já são formados, Paul Tillich, ele tem um instrumental que nos ajuda a entender como é composto um sistema teológico. E ele faz uma proposta que é do método da correlação. E desde muito cedo, eu trouxe para a minha vida de pregador este método. Entender que aquilo que eu e você vamos pregar tem que ter duas coisas se
correlacionando. E o que são? Primeira é a verdade eterna. Há uma verdade eterna a ser comunicada ao mundo. Hoje pela manhã, o professor Paulo Garcia, com propriedade, fez um estudo, uma exegese aqui, mostrando para a gente a mensagem do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. A verdade eterna de Deus, através da sua palavra. Nós temos essa responsabilidade de levar essa verdade à frente, de proclamar essa verdade. Mas temos que proclamar essa verdade em resposta às necessidades humanas. Por isso, cada sistema teológico tem que responder às perguntas da nova geração. E aí eu quero fazer uma paráfrase aqui. Eu e você, como pregadores numa igreja local estabelecida ou numa igreja que está iniciando, numa plantação de igrejas, eu e você temos que adequar esta verdade eterna em resposta às necessidades do nosso povo. Às vezes temos palavras lindas que não comunicam nada. Temos ideias maravilhosas que não comunicam nada, porque não seguem uma questão simples do sistema comunicacional, que é aquilo que eu codifico ao falar, tem que ser conhecido pelo meu ouvinte para que ele possa decodificar. Como que eu e você proclamamos o Evangelho nessa sociedade, se às vezes não conhecemos os códigos atuais? Temos códigos que não são decodificados pelos nossos ouvintes. Mas isso é uma outra página que podemos falar num outro momento. Mas é só Paul Tillich? Esse professor aí só fala desses teólogos assim, mais liberais? Não. Então, vamos citar John Stott, bem conhecido. Olha o que ele diz. Nossa tarefa é deixar a verdade revelada por Deus fluir das Escrituras para a vida de homens e mulheres de nossos dias. Você tem o Freeman dizendo, o sermão bíblico autêntico constrói uma ponte sobre o abismo entre o mundo bíblico e o mundo moderno, e deve estar firmado em ambos. Karl Barth, é preciso segurar numa mão a Bíblia e na outra o jornal. Temos uma tarefa, comunicar a verdade do Evangelho. Mas precisamos contextualizar, precisamos levar em conta os nossos ouvintes, precisamos entender aqueles com quem nós vamos linkar a nossa palavra. Verdade. De uma forma muito simples, eu queria dizer assim, lá na Idade Média, verdade teológica era aquilo que a liderança eclesiástica dizia. Ok? Você acredita em purgatório? Sim. Por quê? Porque o Papa disse, porque o padre disse, porque a encíclica disse, .com.br, não tem discussão. A liderança disse, só que caminhando, quando chega na igreja moderna, e aí nós não vamos aqui apresentar as questões históricas todas, absolutismo, reforma protestante, descobertas, colonizações, quantos movimentos século XVI inaugurando aí o mundo moderno, você tem uma nova percepção do que é verdade teológica. Você quer conhecer a verdade da Bíblia, a verdade teológica,
você precisa de instrumentos. Você precisa da exegese, você precisa da hermenêutica, você precisa da homilética. Estas são as ferramentas para você conhecer a verdade. Mas hoje, nessa sociedade pós-moderna, uma sociedade da sensação, onde é o bem-estar, a alegria, aquilo que eu tenho dentro de mim que diz se aquilo é verdade para mim ou não, a concepção da verdade religiosa é outra. É mais ou menos assim: gostei, me fez bem. Gostei, muito bom. O jeito que ele fala me agrada. Mas eu quero dizer que do mesmo jeito que ouvimos sermões por aí, que podem trazer um momento de relax e alegria para as pessoas, outros sentem pescando, outros sentem jogando futebol, outros sentem indo no estádio, gritando com toda a força que duvida da idoneidade moral da mãe do juiz. E ó, sai de lá leve, livre, solto. Muitas vezes, essa ideia, isso é bom para mim, que tem sempre sido princípio de verdade para muitos, quem sabe tem dificultado entendermos qual a verdadeira mensagem do Evangelho. Tanto de quem ouve e quer isso, como daqueles que, tentando agradar os seus ouvintes, fabricam mensagens para agradar o seu público. Eu trabalhei de forma simplória. O tempo, como eu disse, é exíguo. Mas você quer aprofundar? Professor Luiz Carlos Ramos, no texto dele, ele traz uma pesquisa fenomenal. Enquanto você tem muitos manuais de homilética trabalhando o como se prepara um sermão, enquanto você tem muitos historiadores falando sobre a história da pregação, ele faz um levantamento fenomenal do que ele chamou de roteiros homiléticos, ou seja, qual era o teor da pregação do povo de Deus no decorrer dos tempos. Eu diria, é um livro que vale a pena ler e entender. Nós não somos a última bolachinha do pacote. Achamos, não, porque agora nós descobrimos o Brasil, nós descobrimos No decorrer da história, já demos muitas respostas. Como disse Paul Tillich, temos que dar respostas à nossa geração. Outros povos, em outros momentos, já deram suas respostas à sua geração. Ele vai dividir o seu livro nestas temáticas. Batam o olho, dê uma olhada. Ele vai dividir a sua pesquisa e apresentar todos esses momentos históricos. Ele vai dividir ainda, se você quiser entender, eu sei que ficou pequenininho a letra, ele vai falar do momento antes da igreja, qual era a homilética do Primeiro Testamento, e ele vai falar também da homilética no Segundo Testamento e no decorrer da história da igreja. Aquilo que você está se preparando para dar como resposta a essa geração, outras pessoas em outros momentos já tentaram fazer. Só que para responder à sociedade dela. Por isso não adianta querer copiar. Wesley foi um ótimo pregador. Mas não vamos copiar o sermão dele. O sermão era no contexto do século XVIII, na Inglaterra. E eu e você, em contextos diferentes, qual é a mensagem que nós preparamos para o nosso povo?
Ontem era o dia do livro, mas pode ser todo dia ser o dia do livro. Invista em boas leituras. Como disse o Senhor, boca fala do que o coração está cheio. Alimente-se de boas leituras. Você terá repertório. Repertório para compartilhar e para falar para as pessoas. É possível sermões de improviso? Não tenho dúvida. Já preguei muitas vezes e os pastores mais antigos aqui já pregaram um monte de vezes de improviso. Quantas vezes você é pego de surpresa e você sapeca umas anotações rapidinho ali, mas quando você tem repertório, você pode improvisar. Quando você não tem repertório, é aquele pregador, aquela pregadora, que muda o texto, mas faz o mesmo sermão sempre. Já conheceu? Muda o texto, mas o sermão você já sabe o que ele vai falar. No final, é aquilo mesmo. Não tem condição de improvisar, porque não tem lastro. Lastro tem quem lê, quem estuda, quem angaria, quem deposita. Aí tem algo para oferecer. Nessa sociedade, que é uma sociedade da customização, né? Hoje você vê muito aí, essa camisa é customizada, ou seja, eu fiz algo nela que só eu tenho, ninguém tem, essa é única, peça única. Nós vivemos também uma customização da religião. As pessoas querem fazer uma religião para si. Ela é a medida de todas as coisas para a religião. É uma personalização. E aí ela começa tal como ir no shopping, ir no supermercado, ir em alguma loja e falar, isso me interessa, isso não, sim. E ela constrói um padrão de religião, de igreja, de religiosidade, que é para ela. Essa ideia é uma das marcas deste mundo pós-moderno. Essa customização da religião. Vejam que interessante. São cristãos marcados por uma espiritualidade consumista, acostumados a customizar a sua fé. Quantas vezes igrejas são iniciadas, e aqui vai no rumo da plantação de igrejas. Igrejas que nascem com crentes velhos de outras igrejas. Pessoas que vêm com expectativas customizadas de responder aos seus desejos. E aí, quer um sermão self-service. Querem um pregador, uma pregadora garçom. Me apresenta o menu, por favor. E ele fala, eu quero isso. Quem sabe uma boa reflexão seja entendermos que este mundo, a atualidade que nós vivemos, alguns vão chamar de pós-modernidade, hipermodernidade, modernidade tardia, modernidade líquida. Você tem referenciais teóricos dos mais diversos, mas é que é algo um pouco diferente daquela modernidade que nós estávamos acostumados. Eu, particularmente, quando vou trabalhar esse tema, gosto de seguir um referencial teórico, que é o Zygmunt Bauman. Eu acho que ele nos ajuda a entender um pouco este mundo que nós vivemos hoje.
e que eu tenho uma verdade eterna para apresentar neste mundo, que ele vai chamar de uma sociedade líquida. Quando você começa a ler os materiais dele, a obra seminal dele é essa aqui, ó, essa primeira, o mal-estar da pós-modernidade. E depois disso, ele começa então a apresentar vários temas, mas sempre com essa qualificação, líquido, líquida, dizendo, tudo que nós vivemos hoje, a vida, o amor, o relacionamento, tudo é líquido. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, as coisas, elas não têm um formato sólido. Elas se moldam com facilidade. Quando ele está falando de líquido, ele também está falando dessa ideia de fluido. Está falando sobre o aspecto da volatilidade. Sabe o álcool, quando você joga em cima da bancada e ele desaparece? Ou aquele aspecto que você que já tentou comprar um carro, quem sabe já ouviu falar, olha, não, esse carro aqui tem liquidez. Uma coisa que você consegue vender rápido. Esse mundo, essa sociedade líquida é uma sociedade que passa rápido. Quem aqui está com mais de 40 anos, viveu numa sociedade diferente de quem vive antes destes 40 anos. O jeito de fazer, de pensar, de agir, é muito, muito diferente. E aí nós tentamos comunicar algo e não conseguimos, né? Voltando aqui um pouco, né? Vamos pegar uma geração anterior. Eu gosto muito de dar palestra, até minha dissertação de mestrado foi na área da terceira idade, uma pastoral junto à velhice. E eu falo muito sobre crises de relacionamento entre as gerações. Gente, presta atenção, uma vovó pedindo para o neto hoje para ensinar a mexer no celular e em especial a mexer no WhatsApp. Ela fala, ajuda a avó a mexer no telefone, eu quero mexer no Zap. O adolescente, o pré-adolescente pega lá rapidinho e fala, avó, é fácil. A avó fica assim. Eu não entendi, explica a avó de novo. Vó, é fácil. Não entendi. Ah, avó, a senhora não entende nada. E aí, se eu não consigo entender o choque das gerações, eu vou dizer, a avó é lerda e o neto é mal educado. Não é. Um não conhece o universo do outro. Educação cabe em todo lugar, claro, ele pode aprender e melhorar. Mas essa ideia da instantaneidade é algo da juventude. Porque o mundo se apresentou para ele de forma instantânea. Se você falar para ele de onde vem o leite, ele diz, da caixinha, que eu pego no supermercado. A vovó lembra de ver o retireiro ir lá, pegar o leite da vaca, trazer para casa, coar o leite, então colocar. A ideia de processo das gerações anteriores é diferente desta ideia que a juventude tem. Professor Afrânio, foi aluna aqui também, pastor lá em Brasília. Ele disse que levou o filho dele de 4 anos na livraria. E começou a mostrar os livros infantis, ele mexendo. Quando vê, o menino virou o livro para trás e viu um desenho lá. Sabe o que o menino fez? Fez assim, ó. Ele colocou os 2 dedos e abriu.
na cabecinha dele é igual celular. Não tem ideia quantas coisas. A tecnologia é um divisor de águas entre gerações. Hoje, se uma geração era o filho dos meus filhos, hoje você tem uma geração a cada 10 anos. E o que divide essas gerações? A tecnologia. E a grande questão é como que nós damos respostas nessa sociedade marcada pelo consumismo, pelo egoísmo, pelo egocentrismo. Como que nós temos palavras, a verdade de Deus, mas que sejam compreensíveis para essas pessoas, se às vezes queremos reproduzir o discurso como era lá no passado. Dizer assim, os jovens já não são mais os mesmos. Parabéns. Mas você continua pregando para jovem do jeito que pregava na década de 70 e 80. A gente alcança jovem? A grande questão é como que nós pegamos essa verdade eterna e transformamos ela em algo que possa comunicar verdadeiramente às gerações, às várias gerações. Os modos de ser, de fazer, de agir são líquidos. E dentro disso, como nós que queremos plantar igrejas e vamos usar da proclamação do Evangelho pelo sermão, estamos fazendo este link da verdade eterna com as necessidades da nossa humanidade. Daí então, é importante estudar um pouquinho sobre praxis. Cassiano Florestan, ele, eu diria, um referencial teórico que marcou geração. Minha geração, professor Márcio aqui também, fomos discípulos do bispo Geoval no mestrado. Era de praxe ter que ler e entender este material. Entender o que é praxis, este processo de reflexão em cima da nossa prática, ou seja, eu tenho uma verdade que eu tenho que comunicar para uma geração. Como que eu vou fazer isso e voltar a isso? E ele apresenta 4 pontos. A praxis como criadora e não meramente reiterativa, né, repetitiva. Ela tem que trazer novidade. Estes diálogos têm que vir trazendo novidade. A teologia, ela vai passando por processos de mudança a partir das reflexões. E como que nós pegamos essas verdades e dialogamos com estas verdades? Ela é reflexiva e não exclusivamente espontânea. Às vezes pensamos, não, deixa como é que está para ver como é que fica. Sabe uma expressão que doeu aos meus ouvidos um tempo atrás? Foi quando um pastor, criticando a ideia de que é importante refletir um pouco mais antes de fazer algo, ele disse, não, comigo é assim, sai rasgando e volta costurando. Sai rasgando e volta costurando. Em nome desses projetos, sai rasgando e volta costurando, muita gente sai rasgada e nunca costurada. A importância de levar isso a sério. É libertadora e de nenhuma forma alienante, porque ela está em diálogo constante. Por último, ele vai dizer, é radical e não apenas reformista. Radical e não
reformista. Não, dá um tapinha, dá uma sapecada. Não, vai a fundo. Traz algo novo, importante. Já que o nosso tema é homilética, e nós vamos iniciar aqui algumas questões, a homilética, ela tem princípios, meios e fins. Princípios, meios e fins. Ou seja, quais são os princípios da homilética? Os princípios teológicos, os nossos referenciais. De onde parte a nossa verdade? Não é o que eu sinto no coração. Eu senti. Me fez bem. Não. Eu preciso de um diálogo com a teologia bíblica. E, gente, como é importante entender o conhecimento bíblico. Quantas novidades, quem sabe para alguns, não vieram hoje através do estudo mais aprofundado de Mateus. Coisas novas. Conhecimento é bíblico, não é uma leitura de qualquer jeito, não é uma pesquisa de qualquer jeito. O pregador que pega um texto bíblico e sai falando dele lá, sem o mínimo de escrúpulo, de dedicação, de conhecimento. A minha mensagem, a sua mensagem, aquilo que nós vamos apresentar aos nossos ouvintes, aqui nós estamos proclamando o Evangelho, tem que partir da Bíblia, mas também tem que ser firmado numa teologia histórica, sistemática. Nós não estamos descobrindo a verdade de Deus agora. Muita gente no passado já foram pregadores, pregadoras sérios e que podem auxiliar nossas reflexões hoje. Pregadores, pregadoras profundos da palavra de Deus. Por isso eu preciso de recorrer ao conhecimento deles, à história, aquilo que já aconteceu. Isso pode me ajudar na composição da minha pregação hoje, não é copiá-lo, mas reinterpretá-lo. O professor Paulo hoje falou sobre essa questão do modelo, molde. Então não é simplesmente reproduzir, é fazer com que o passado ilumine as nossas ações, as nossas pregações. E a teologia pastoral. Eu e você estamos pregando, não porque temos um conhecimento a mais, um saber a mais, e vamos doutrinar pessoas. Nós proclamamos uma palavra que é viva, e que é para trazer vida para os nossos ouvintes. A nossa pregação é pastoral porque é a partir do cuidado de pessoas. Não basta falar a verdade simplesmente. É falar uma verdade que tenha valor e que possa cuidar e abençoar pessoas. Dentre os princípios da homilética está as teologias bíblica, histórico-sistemática e pastoral. Elas precisam de estar presentes nos nossos sermões. Se nós queremos uma palavra preparada com zelo, estas teologias precisam estar presentes. Precisamos também de instrumentais para conhecer este texto, esta palavra que nós estamos proclamando. Eu preciso de conhecer o texto de forma mais profunda. E a pergunta é: temos nós conseguido nos aprofundar no estudo dos textos que nos propomos a pregar? Ou agimos a partir do senso comum? Os pressupostos epistemológicos da sua pregação da palavra nascem
dos referenciais teóricos que estudam esta palavra ou da sua interpretação pessoal, do seu senso comum? É algo que precisamos nos perguntar sempre. Quais são os nossos referenciais? Nós mesmos? Nós somos a medida da nossa pregação, da nossa comunicação? Precisamos da hermenêutica. Precisamos de instrumentais que nos ajudem a interpretar este texto para essa sociedade. Imagine só eu conhecer profundamente esta palavra, mas se eu não consigo fazer com que esta palavra tenha sentido para os meus ouvintes, eu posso fazer o sermão mais bonito do mundo. Não passou de meras palavras. Num passado, quando tínhamos pregadores muito eloquentes, era comum às vezes algumas pessoas simples dizerem: como ele fala bonito, eu não entendi nada, mas é bonito. Quantas palavras difíceis, mas não comunicavam o que era necessário. É necessário a pastoral, essa área da pastoral, do cuidado, a homilética em si, que é o ato então que você está preparando o que vai falar e a forma que você está apresentando, comunicando. Esses instrumentais, o instrumental da retórica, da oratória, será que nós conseguimos nos utilizar destes instrumentais na elaboração da nossa escrita e da nossa fala? Às vezes eu falo para os alunos, eles olham assim, né? Falo assim, tem que treinar na frente do espelho. Você pode se gravar no celular e olhar, isso são exercícios. O rosto comunica, os olhos comunicam, a mão comunica, a roupa comunica. O teu vocabulário comunica. Então, o que a retórica, a oratória tem a me ajudar? Enquanto princípios de onde eu tiro para comunicar este evangelho. Olha que legal esse esquema, para a gente entender, será que os nossos sermões conseguem trazer para dentro de si estes aspectos do passado, do presente e do futuro? Ou seja, da explicação do texto bíblico, da interpretação deste texto e da aplicação deste texto na sociedade atual? Ou seja, da exegese, da hermenêutica e da pastoral? Será que isso tem estado presente dentro dos nossos sermões? Não sei quantos aqui já são plantadores, mas pastores e alunos e alunas de teologia, vi muitos, pastores e pastoras, alunos e alunas de teologia, muitos. A pergunta é, nos nossos sermões, sejam nas igrejas já estruturadas, ou no início e na plantação de alguma igreja, você consegue olhar para o seu sermão e entender a presença deste passado, presente e futuro, destes princípios teológicos da teologia bíblica, histórica e pastoral? Pode ser que você, como eu, tenha passado pela faculdade aqui há muitos anos atrás. Não se usa mais a palavra reciclar, mas se usa a palavra formação continuada. Às vezes a gente precisa de retomar alguns livros lá do passado, alguns conhecimentos do passado, para nos dar um novo gás nesse trabalho maravilhoso. A alocução, estamos falando do grupo, mas a eronice, a forma específica da eronice é Libras.
Mas ontem eu fiquei muito feliz. Olha aqui, Eunice. Ela disse assim atrás de mim: Paulo. Ela tem estado num exercício. Mas essa não é a primeira língua dela. A primeira língua da Eunice é Libras. E essa é a forma que ela comunica o Evangelho. Mas na grande maioria, aqui presente, é a alocução. Eu não saberia falar para a Eunice como aprimorar melhor os seus gestos, a forma de apresentar. Mas, como alguém da oralidade, eu tenho estudado e tenho aprendido a colocar em prática o como podemos nos aperfeiçoar na retórica, na oratória, na preparação e na apresentação daquilo que falamos. Mas o sermão, ele é um evento. Eu vou falar mais sobre isso no próximo encontro. Ele é um evento. Ele acontece na hora do culto. Ponto com. Não é depois. Não é antes. Antes é esboço, é sermão. Depois é apelo, qualquer outra coisa. Sermão é aquela hora que você vai fazer o uso das suas anotações, da sua competência de comunicação e ali proclamar o Evangelho. A homilética, o seu fim é comunicar a palavra de Deus. Uma perspectiva homilética do plantador e plantadora da igreja é dizer: ele está comunicando, ela está comunicando a palavra de Deus. Algumas frases de efeito, né? Esse é o Paulo Dias Nogueira falando, fora dos referenciais teóricos dele, dizendo assim: necessitamos de pregadores, pregadoras, plantadores, plantadoras radicais. Radicais. Radical é ligado à raiz. E tem gente que confunde radical com extremista. Extremo é aquele negócio, é 8 ou 80. Não. Eu estou falando em ser radical. E da profundidade daquilo que nós fomos vocacionados, ou pelo menos uma grande parte aqui. Proclamar o Evangelho. E aí então, nós precisamos de uma capacitação continuada para sermos bons pregadores e pregadores, plantadores e plantadoras da palavra de Deus. Quero terminar dizendo para você o seguinte: eu e você somos chamados a viver no mundo e proclamar uma verdade maravilhosa, que eu estou representando através do líquido que está dentro dessa vasilha. E dizer que a verdade bíblica, ela está representada dentro desta vasilha. Há várias formas de nos relacionarmos com essa verdade. Alguns se relacionam com essa verdade tal como uma pedra, mas pulam de cabeça nessa verdade bíblica. Seja fundamentalista ou não, seja liberal, seja da linha teológica que for, vive dentro deste mundo, o mundo da Bíblia. Esse é um problema. É que só vive lá dentro e não sai de lá. Existem outros que querem proclamar as verdades do Evangelho, mas
tem uma relação com este mundo da palavra de Deus como isopor, uma relação superficial com esta palavra. Não consegue comunicar a profundidade da mensagem do Evangelho, porque a sua relação com o Evangelho é uma relação superficial. Mas eu estou falando da proposta que eu tenho para você. De um coração, de um plantador e uma plantadora, que ama a verdade bíblica e que ama a gente, que ama a pessoa. Esta, pula de cabeça no mundo da Bíblia. Pula lá dentro, mas não fica lá dentro. Ele sai de lá para espalhar este conhecimento, esta verdade, por onde ele passa, por onde ela passa. E conforme esse coração vai dividindo, pregando, apresentando, mostrando, esse coração vai dispensando as verdades que recebeu, e aí ele volta ao mundo da Bíblia, se enche dessas verdades e sai pelo mundo para partilhar este Evangelho. Eu desejo que o seu coração seja de um plantador e de uma plantadora radical, que prega a palavra de Deus. Deus te abençoe. Professor, nesse tempo de ministério pastoral, esse ano a gente completamos agora em janeiro 30 anos. Parabéns. Muitas situações diferentes, muitos desafios. E ultimamente, mais do que nunca, olhando para tudo isso, para esse mundo líquido, né, para essa situação. Meu esposo é formado em teologia também, veio da primeira região, não exerce o pastorado, exerceu sempre as suas outras profissões, e dentre elas ele é físico. E a gente, então, tem mergulhado aí no mundo da física quântica, né? Ele está encantado, querendo fazer pós. Ele tem 66 anos. E ele come livros. Eu falei para a minha colega de quarto lá, para a pastora Dulce, eu falei, ele come, nós comemos livro, a gente não lê livro, a gente come livro, a gente conversa entre nós e a gente tenta colocar em prática. Se tem uma coisa que eu tenho procurado chamar a atenção, principalmente da juventude na igreja, né, que está em fase de formação, é justamente dizendo a eles, gente, aquele texto do Senhor Jesus, quando ele diz que nós poderíamos fazer coisas maiores ainda do que ele fez, eu acredito que, mergulhando na Bíblia, trazendo isso para fora e contextualizando, o Senhor tem despertado, tem mostrado, tem revelado as coisas da sua intimidade àqueles que têm comunhão com Ele. E eu creio que essa revelação tem se dado por meio da ciência, por meio do conhecimento, aliando o conhecimento à religião, às coisas próprias do nosso meio. Então, a gente tem dito, gente, nós só não temos mais coisas acontecendo no mundo aí de bom, de útil para nós mesmos e para aqueles e aquelas que estão ao nosso redor, porque nós estamos sendo relapsos. O Senhor mostra da sua intimidade, revela aqueles que têm intimidade com Ele. Voltando aí aos capítulos anteriores aqui do nosso curso, quando nos foi dito isso também. O quão superficial nós temos sido muitas vezes no estudo da palavra, ou quanto nós temos mergulhado, e eu sinto isso na igreja, a igreja não gosta, muitos dos irmãos, dependendo da comunidade que nós estamos, não gostam de coisas novas. O pessoal parece que faz questão de ficar assim. Quando você traz algo novo, algo contemporâneo, quando você quer contextualizar a palavra, o pessoal vira para você depois e fala, o quê? Mas eu não vim aqui para ouvir filosofia, eu não vim aqui para ouvir... Eles vão por outros lados.
ao invés de pegar o texto, o contexto, o conteúdo, para aplicá-lo da melhor forma no seu dia a dia. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas eu quero dizer assim, a gente tem que mergulhar, não pode ficar na superficialidade, temos que absorver tudo isso, e na hora de espalhar essa verdade, a gente tem que saber muito bem o que, como e para quem, quando falar as coisas, para o público que está na nossa frente, né? Para a gente não invadir a área de outros que a gente não tem pleno conhecimento, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar só focado numa linha. Nós, principalmente nós, com tão grande responsabilidade que temos, acho que nós temos que ter as leituras as mais variadas possível. Temos que ter, assim, o senhor apresentou vários livros ali, dentro do que o senhor queria nos passar, nos ajudando a relembrar, trazer de volta a nossa memória, tirar da nossa biblioteca, quem sabe está lá empoeirando, fazer bom uso dele. Mas eu digo, não, vamos ser o mais, também estender mais a nossa capacidade de leitura, apreensão, compreensão desse mundo que nos rodeia, porque eu estou no meio dessa linha, né? Eu lembro desde o mangueiro, de tomar leite lá, direto do ubre da vaca na xícara, que meu pai levava a gente quando pequena, até agora essa coisa de que tem hora que eu não sei o que eu faço aqui no meu celular, que eu não consigo entender determinadas coisas, né? Então, a gente está no meio desse caminho. E a moçada que não tem paciência para ensinar a gente. Mas aquilo que depender de nós mesmos, acho que a gente devia aproveitar esses conhecimentos todos e fazer um melhor uso deles para até cumprirmos aquilo, Cristo nos dizendo. As coisas que eu fiz, vocês vão fazer maiores e ainda, e em todas as dimensões. Boa tarde, professor, pastor. Eu queria que, se você pudesse falar um pouco sobre como a gente trabalhar com a nossa, dentro da aplicação do conhecimento, da inspiração divina, da realidade em que a gente trabalha, seja como um pastor que está começando uma comunidade ou como alguém que já pegou uma comunidade, né? Eu penso que no Ministério Pastoral Metodista, alguns talvez não tiveram ainda a oportunidade de plantar igrejas, mas a gente pega muitas plantas que estão assim, precisando podar lá no cantinho e revitalizar, né? Mas, assim, se você pudesse falar um pouco sobre essa certa tensão que existe entre aquilo que a gente vê, aquilo que a gente quer comunicar, por causa até do conhecimento, e a busca e o discernimento do que vem de Deus e que deve ser de Deus. Não sei se deu para entender, né? Essa coisa entre conhecimento e inspiração, e como que a gente pode, de uma maneira prática, discernir e aplicar isso diante de tantos elementos que tem à nossa volta numa comunidade de fé. Essa é a terceira palestra. Essa é a terceira palestra, eu quero trabalhar um pouco isso. Rememorar aí os nossos preparos, né? Onde a gente pode buscar, quem sabe um pouco mais de alugado. O que me veio à memória, a partir da sua partilha, né, foi aquele texto do Theodore, que ele, bebendo na fonte wesleyana, vai dizer assim: é necessário ortodoxia, que é a doutrina correta, é necessário a ortopraxia, uma prática correta, mas é necessário ortopatia, um sentimento correto. Então, eu acho que é um texto que pode nos ajudar a entender essas dinâmicas, de como eu pego esse conhecimento todo, essa novidade, elaboro ele para dividir com as pessoas por onde eu estou plantando, ou revitalizando, ou pastoreando pessoas. A nossa irmã colocou uma questão que talvez seja bem abrangente para todos nós. A respeito do nosso tempo que nós temos vivido, com novidades, coisas novas, e nossos princípios e valores que nós temos como cristãos e cristãs.
O Evangelho de Mateus, no capítulo 13, se eu não me engano, no versículo 52, Jesus, a comunidade de Mateus, quando relata que Jesus vai falar sobre as parábolas a respeito do reino de Deus, ele vai dizer que um pai de família sábio é aquele que tem coisas novas e coisas velhas nos seus celeiros. Ali a gente entende bem claramente a respeito que ele está falando a respeito da lei e a respeito do tempo da graça, do reino de Deus. Mas eu acho que nos nossos dias hoje há essa tensão entre coisas velhas, que são nossos princípios e valores, que nós não devemos abrir mão, mas também coisas novas, que é o tempo que a gente tem vivido. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa tensão e até onde a gente pode levar essa tensão. Por quê? Nós temos visto igrejas, pastores e pastoras, irmãos e irmãs que levam ou para um extremo ou para o outro. E eu acho que o Senhor deseja que a gente ande em equilíbrio diante disso. Eu queria que o senhor pudesse dar uma esclarecida para nós. Acho difícil essa resposta. Certo? Então eu relembraria a fala de ontem sobre Cristo e cultura. No decorrer da história já tivemos muitas respostas. Como nós lidamos com a verdade e com a cultura, com aquilo que cremos e lemos do Evangelho e aquilo que é as pessoas ou a cultura que nós pregamos. Em determinados momentos, falamos sobre Cristo contra a cultura. Em outros momentos, Cristo e a cultura. Em outros momentos, Cristo acima da cultura. Em outros, Cristo e a cultura em paradoxo. Cristo transformador da cultura. Então eu acredito que não há uma resposta fácil, dentro das várias teologias, das várias reflexões, dos vários momentos que nós temos. Isso porque eu citei apenas Richard Niebuhr, mas poderíamos falar de Newbigin, de Carson e vários outros, que nos dariam algumas respostas. Eu voltaria lá à apresentação do Edgar Morin. É mais complexo do que a gente consegue explicar de forma positiva e em pouco tempo uma palavra dessa.